Posso fazer? Aí. Então, vamos nos asserenando, buscar entrar em contato mais profundo com todas as equipes espirituais que há muito tempo estão reunidas, procurando harmonizar os locais onde estamos fazendo a reunião e procurando nos atender, nos assistir, a todos nós encarnados e desencarnados que participam desta reunião. Tantos irmãos que vêm em busca de esperança, de luz, de acolhimento. Pedimos que todas as equipes espirituais alcancem a todos. A equipe da limpeza, da segurança, da fluidificação das águas, dos médicos do espaço, as equipes de Órion, dos boiadeiros, dos indígenas e as demais equipes que se unem a essas, sempre com maior carinho, maior dedicação a todos nós. Que Jesus possa, então, iluminar a lição de hoje, para que nossos corações acolham mais uma lição do nosso Mestre e que possamos entendê-la e principalmente aplicá-la no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo, sagrado, puríssimo nome. Venha a nós o teu reino de paz, de luz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje para o sustento do nosso corpo físico, para o nosso espírito, a luz, a verdade, a libertação. Perdoa os nossos desenganos, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair nas malhas das tentações e livra-nos de todo o mal, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Pedimos ainda, Senhor, que nos ajude a que hoje possamos ser melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que estamos sendo hoje. Assim vos pedimos, porque sabemos que são todos teus, o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças ao divino amado Mestre Jesus. Obrigada também aos nossos amigos espirituais. E assim damos por aberto o trabalho do dia de hoje, oferecemos sempre para a Regina Meire San Giovanni, para a Andreinha, para a mãe da Sandra, a mãe da Nereide, para a Nereide também, para a Eunice e para o Milton, para já sair do resfriadinho que eles estão. E todo mundo vai mentalizando as pessoas que acharem que necessitam, tá bom? Ó, quem é que vai ler o Evangelho? A Bia está aí, né? Tô aqui, seu Mioche, boa noite. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 25. Buscai e achareis. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam, porque está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis descuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que investireis. Não é mais a alma do que a comida,
e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côncavo à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelos vestidos? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andareis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, ao dia basta sua própria aflição. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo, e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Então, Não, alguém aí pode comentar. O título é Pedir e Obtereis. Ninguém vai comentar? Todos Oi, entenderam? oi, Semiocha. Posso falar? Pode. Acho que a gente já escutou algumas vezes esse capítulo, né? E eu acho que o que quer dizer, assim, o que eu entendo dele é que a gente, né, tem que pedir, né? A gente a gente pode pedir, deve pedir, né, aquilo que a gente quer. Ele não nos nega nada dos bens que a gente possa, eventualmente, que sejam até coisas materiais e tal. Isso não é uma questão, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Acho que essa é um pouco dessa lição, né? É você entender que você, sim, você pode ter as coisas, você pode, mas você também tem aí a sua parte para fazer nisso, que eu acho que entra aí a questão da caridade, a questão do bem, de pensar no próximo, de quando você também pedir, saber pedir para quem tem menos que você, enfim, acho que é um pouco sobre isso, né? Mas alguém pode comentar. Ninguém mais vai comentar? Oi, Semiosh. Boa noite a todos. Ou Eu também concordo com a Débora. Eu acho que esse capítulo fala do que devemos sim buscar o material, mas no essencial. Não, a partir disso, não viver no luxo, né? Porque isso daí não vai, a gente não vai agregar muito lá no plano espiritual, quando partirmos, mas buscar mais a evolução espiritual, assim como a Débora falou, a caridade, né, mais conhecimento, humildade. Eu concordo com a Débora. mais alguém?
Então, todos entenderam, porque ninguém quer comentar, né? Então, deu para entender. É? A essência que trata esse capítulo aqui é isso daí, que elas falaram. E para a gente também não é porque ele fala aqui que se a gente, por exemplo, Deus vai, se você pedir, deve ser atendido, né? Mas não é por causa disso que você tem que ficar na ociosidade e esperar que tudo aconteça para que venha isso. Você tem que usar a sua inteligência para produzir e ir atrás também, né? Acho que é o complemento disso aí. Mas é o que elas falam. Eu vi uma frase aqui que eu achei interessante, né? Talvez não seja a gente perguntar para a gente mesmo o que a gente quer, né? O que está nos faltando, e sim o que Deus espera da gente, né? Também. Eu acho que é isso. Todo o resto é como a Mônica falou, né? Na verdade, você pode ter as coisas materiais, você pode pedir isso também, mas você tem que priorizar, né? Acho que a coisa mais importante é essa evolução espiritual. Então, quando você vai pedir, você também parar para pensar um pouco. Eu não sei se eu lembro um pouco assim até do Senhor falando para a gente assim, cuidado com o que você pede, né? Porque às vezes também a gente acha que precisa de uma coisa e pede uma coisa que no final, se a gente conquistar aquela coisa, pode ser até ruim, né? Então, porque a gente não tá, eu acho que não tem clareza, às vezes, disso. Então, no momento em que eu acho que você, né, você faz uma escolha ali para pedir, eu acho que se você colocar sempre as coisas mais importantes, que são as coisas espirituais mesmo, né, o bem da humanidade, as outras coisas, a caridade, todas as outras coisas que a gente aprende aqui, talvez também a gente erre menos na hora da gente pedir, né? Porque a gente vai ficar menos orgulhoso, assim, de às vezes querer uma coisa que parece boa, porque a gente está ali tão, né, tapado dos lados, não enxergando direito, e aquilo passa nem a ser uma coisa tão boa para a gente, né? Mais alguém? Eu estava pensando aqui na frase que ele fala dos lírios do campo, né? Que eles são bonitos do jeito que eles são. E eu lembro do seu Gutierrez falando que quando a gente estava trabalhando em benefício do outro, a gente podia estar suado, esgotado, é quando ele via a gente mais bonito, né? Ele sempre comentava isso. Então, não é que a gente vai ser relaxado com a nossa aparência, mas não ficar inquieto, buscando, né, ser muito mais do que para se apresentar para os outros, né? Quem é viciado em cirurgia plástica, sabe? Então, são os excessos, né? Eu acho que tem casos que são necessários mesmo, mas tudo que é excesso. E, e eu acho que também que, assim, para a gente não se inquietar, porque às vezes a gente está se inquietando com o supérfluo, né? Não é com as nossas, não são com as nossas necessidades reais. Isso não quer dizer que a gente tem que deixar de ser previdente, mas ir deixando aos poucos os excessos. Aí a gente vai ficar mais tranquilo e não vai se inquietar, como diz o Evangelho, por coisas menores. Mais alguém? Ninguém mais? Bom, se ninguém quer falar nada, pedir obtereis. Pedir, todo mundo pode pedir o que quiser. Não tem problema nenhum. Porque todos nós somos livres de usar o livre-arbítrio. Então, a gente pede o que quiser, não importa. Se é a parte moral, se é a parte sentimental, se é a parte material, não interessa. Só que dentro desse pedido entra o merecimento. Dentro do merecimento, agora vai ver se esse merecimento é
bom ou vai fazer mal para a pessoa. Veja bem. Então, existe esse alinhamento. Então, pedir ou obtereis, todo mundo pode pedir. Só que precisa entender do merecimento. Se não tiver merecimento, não vai receber. É cheiro de repolho que está cheirando. Hein? É o repolho que está cheirando. Não entendi? Eu não entendi. O microfone estava aberto sem querer, Minhoca. Ah, entendi. Entendeu? Então, o pedir e obtereis é o livre-arbítrio de cada um. Veja bem, é o caso, por exemplo, da pessoa que quer, vamos dizer, vai o lado material. E ele pede, pede e acontece. Mas só que, veja bem, ele pediu com muita fé, então ele conseguiu, certo? Mas dentro do merecimento. Só que aí entra o caminho. Ou ele escolhe uma aplicação certa ou uma aplicação errada. Ele vai criar um problema para ele, certo isso? Então, no livre-arbítrio, ele pediu, ganhou. Aí vai depender dele agora. Vai usar de uma forma ou de outra. É o caso, por exemplo, de uma mulher que fazia tricô, certo? E fazia tricô e pedia. Ah, eu quero fazer um orfanato. Aí, de tanto pedir, teve uma condição. E apareceu uma casinha para ela. Aí ela fazia tricô, não, mas essa casa, para mim fazer um orfanato, é muito pequeno. Eu preciso de um maior. Você está entendendo? O alto atendeu, aumentou. Ela não ficou contente, que ainda achou que era pequeno, certo? Ficou fazendo o tricôzinho dela e ficou pedindo que era uma casa maior. Aconteceu. Só que ela desencarnou. Chegou na espiritualidade e pegou e falou: vê como são as coisas. Você pediu, pediu, nós te ajudamos. Só que dentro do seu pedido, depois você não fez nada. Você vai precisar voltar lá. E vai precisar realizar dentro do sofrimento. Quer dizer, então, a escolha é livre. Cada um pede. Certo isso? É um outro caso de uma mulher que fazia tricô e pedia lã. Só que ela fazia, sobrava uns pedaços e jogava fora. Fazia e jogava fora. Chegou na espiritualidade. Aí ela falou, não, eu fazia tricô, as blusinhas para frio, para criança, não sei o que tem. Aí o mentor virou e falou, tudo bem. E a lã que você jogou fora? Você não aproveitou. Então você vai precisar voltar e catar as lãs que você jogou fora, certo? E aproveitar. Está dando para entender? Então, o pedir, obterei, está tudo certo. Só que no pedido nós precisamos saber. É o caso, por exemplo, hoje, o homem e a mulher, em questão de parceria para formar um casal, certo? A maioria só vê formas. Se ela é bonita, se ela é loira, se é olhinho azul, tem a forma escultural, tanto mulher como homem, certo? E aí o alto, algumas vezes dentro do pedido, faz, né? O homem ou a mulher. E encontra o parceiro como estava imaginando. Só que entra o sofrimento. Por quê? Porque começa o ciúme, começa a desconfiar, precisa perseguir o tempo todo a mulher ou o homem, entendeu? Acha que está saindo, está traindo. Quer dizer, então, em vez de ser feliz, certo? Criou uma infelicidade. Por quê? No pedido foi atendido, certo? Mas o que é que acontece? Aí entra a desconfiança, o ciúme, o sistema de posse, tudo matéria, certo? E aí o cara fica sofrendo, ou ela fica sofrendo, como está cheio no mundo. Entendeu? Tá dando para entender isso? Eu pedi e obterei. É o caso também. Isso aconteceu no Rio. Um homem, todo tempo ele falava, eu preciso ganhar
Eu quero ganhar uma Mercedes, eu quero ganhar uma Mercedes, eu quero ganhar uma Mercedes. De tanto ele pedir, ele ganhou no sorteio, certo? E levou para casa, certo? Muito bem. Ele pôs na garagem. Só que aí ele precisava emplacar o carro, precisava pagar seguro, precisava não sei o que tem. Ele não tinha dinheiro para fazer isso. Tá não vai entender? Então, aquilo que ele pediu estava inútil, porque ele não tinha condições de sustentar o carro. Caramba, é o elefante branco que ele ganhou. Tá certo isso? Mas o pedido, ele pediu, aconteceu. Mas só que não teve a condições de manter. O que é que ele precisou fazer? Vender. Deu a entender agora? Então, é muito cuidado naquilo que vai pedir. Porque algumas vezes, dentro do pedido, vai criar o sofrimento próprio. E esse sofrimento não dá para eles tirarem, não, porque você mesmo criou dentro do pedido. E aí, então, começa a revoltar, né? Que é isso? Eu estou sofrendo. Que é isso? Aconteceu isso. Quer dizer, aí tudo está errado para a pessoa. E aí, então, ele perde o caminho do Criador. Por quê? Numa norma geral, o encarnado, dentro do seu eu interior, ele carrega ainda a revolta, a falta de entendimento espiritual, entendeu? E aí, então, cria uma revolta interior que não se satisfaz. E aí o espírito não evolui. Aí, num dia, chega do outro lado, vira e fala, eu tinha tanto direito e vocês não me ajudaram. Então, eu falo, você mesmo criou seu caminho, entendeu? Você teve a fé. A fé criou uma atitude. A atitude criou o comportamento criou seu destino. Você mesmo que criou seu próprio destino. Agora, você vem reclamar aqui, não, volta lá de novo, para aprender. Eu vou entender agora? Claro? Bom, ninguém mais quer falar nada, então vamos em frente. Oi, gente, boa noite. Oi. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, pergunta 473. Pode um espírito introduzir-se num corpo animado e agir do lugar do que nele se encontra encarnado? Lê de novo. Pode um espírito introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do que nele se encontra encarnado? Ou seja, o espírito se introduzir num corpo de um encarnado, né? E agir no lugar do espírito que está encarnado em você. Ai, vamos trocar em minutos, meu. Calma, confundi tudo. Desculpa. Tá Eu certo. sou encarnada, tenho um espírito. Então, o que está perguntando aqui é se outro espírito pode entrar em mim, né? E agir no meu lugar, né? No lugar do meu espírito que está encarnado neste corpo. Vamos lá. Quem é que vai responder? Eu acho que a explicação mais confundiu que ajudou. Vocês querem que eu leia de novo? Lê de novo. Pode um espírito introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do que nele se encontra encarnado? Mas não pode, não tem isso, não. Mas e os espíritos que vêm para Incorporam, né? resgatar, né? Não sei como é que fala, agora me fugiu aqui. Como é que é? É que assim, você tem um corpo, que nem eu, né? Meu corpo está aqui, animado pelo espírito, do meu espírito, certo? Aí fala, vem um outro espírito, encosta aqui, sai o meu espírito, ele usa o meu corpo, outro espírito. É isso que está perguntando. Não dá. Existe a possessão, né? Obsessores não são isso, né? Isso, Márcio, isso é uma possessão. Boa noite a todos, mas no caso de possessão, sim.
Teve casos aí que a gente ouviu falar. Não, mas até não vai utilizar do corpo. utiliza o Entrar corpo. no, entrar no corpo, Ele tá- pelo que está falando aqui, é entrar no corpo, não é? Não, ele não vai mandar o outro espírito embora. Eu acho que ele porque- pode entrar no corpo, afasta, deixar de lado o espírito original, né? E tomar conta do corpo por um determinado tempo. Não vai ser eterno. Mas eu acho que sim. E os obsessores fazem isso, né? Eu acho, É o pensamento, né? eu acho que não pode, eu acho que é uma simbiose que acontece, não que fique no lugar do outro. Você falou a palavra que eu não lembrava. Eu não sabia. Simbiose. Mais alguém? Mas a pergunta não dá a entender que fica assim definitivo. Eu entendi que ele pode entrar no corpo de uma pessoa e depois sair, não é isso? Não. E aí eu acho que sim, né? Porque a gente. A pergunta está bem clara. Vai, mais alguém? Eu entendi também que é temporário. Ele entra por algum motivo, por exemplo, para prejudicar, e depois sai. Eu penso assim. Agora, definitivamente não, né? Ó, vai embora que agora o corpo é meu. Isso não, né? E nem temporário. Aí já eu acho que pode. Vamos ver a resposta. Mais alguém? Na verdade, não é que ele toma o lugar, né? Ele deixa de lado. Você fica quieto aqui que agora eu vou agir no teu lugar. Eu penso assim. Mais alguém? Eu também concordo com o Márcio, que é uma possessão, e com a Teresa. Ele não toma conta, mas está ali, é simbiose, né, que fala. Ele fica ali, é tão possessivo que eles se unem, que eles ficam ali juntos, mas não que um sai e o outro entra. Mais alguém? Está tudo certo, então, né? Está correto? Ninguém mais quer falar? Veja bem. Quando fala em incorporação, no pé da letra, a pessoa acha incorpora, quer dizer, ele entra no corpo. Mas, na realidade, de seguir, no pé da letra está errado. Porque o espírito não pode expulsar o espírito que está no corpo e falar, sai que eu vou tomar conta desse corpo. Não é assim. Por isso que a gente precisa falar. Eu achava, há muito tempo atrás, que era isso. Mas depois foi se esclarecendo. O que é que acontece? O espírito encosta na pessoa. Ele faz o contato do domínio do perispírito. Ele não tira o espírito do corpo. E ele manda a energia via perispírito para o médium. Ele não toma o lugar do médium. Veja bem. Porque senão, veja bem, esse domínio, o que é que podia acontecer então? Então quer dizer que o espírito é obrigado a sair do corpo e dar um direito. A pessoa pegou e falou no caso da obsessão. Não, é que ele ganha campo no perispírito do indivíduo. Ele tem um domínio do perispírito. É isso. Agora, veja bem, se não acredita, é interessante ver várias, por exemplo, um comentário do Divaldo. Ele orienta nesse sentido. Essa é a explicação, certo? E essa explicação que é o mais correto, porque ele não pode tirar o espírito que está no corpo do outro. Agora, ele pode trabalhar atuando no perispírito e perispírito. Aí sim. Aí entra a história que alguém falou da obsessão. Então, no começo, ele atua levemente. Na proporção que o encarnado não toma cuidado, onde o perispírito dele vai abrindo mais campo, aí o espírito vai ganhando
devagarzinho, a obsessão. O encarnado não toma cuidado, o que é que ele faz? Faz a possessão. Ele domina o perispírito do encarnado. E aí sim, porque ele está dominando o cérebro perispiritual. E o cérebro perispiritual é que vai mandar a ordem para o corpo físico. Deu para entender isso ou não? Todos entenderam? Sim, boa noite a todos. Mas o seu Miyoshi, e aí o espírito dele está fazendo o que ali? Porque é o próprio espírito que está deixando. Está sendo dominado, não? O perispírito dele que está dando oportunidade. O médium, veja bem, não importa se o médium vai trabalhar com espíritos não esclarecidos, ou mais ou menos, ou espírito elevado. Realmente, ele não entra no corpo, mas ele trabalha no perispírito do indivíduo. Realmente, é isso ou não? Não, sim, eu estou aqui. Ele atua no perispírito na parte mental. No todo. É energia, energia. A energia não é só a parte do cérebro perispiritual. O cérebro perispiritual está lá na posição dele. Como o fígado está, o intestino. O perispírito tem tudo. Entendeu? Agora, é energia. E ele entra com a energia. E trabalha sobre a energia, trabalhando aí assim que ele trabalha no cérebro perispiritual. Então, senhor Miyoshi, aí, na verdade, os dois vão compartilhar do mesmo corpo, só que um vai ser dominante, não é isso? Não entendi? Os dois vão estar no mesmo corpo, um no perispírito, tomando mais conta, mas não é que um vai embora e o outro fica. Isso. Ficam os dois no mesmo corpo. Ora, ele trabalha no perispírito. E o outro fica lá esperando, fica lá sendo dominado, né? Ele dá a oportunidade. Aí sim. Questão de energia. Acho que o senhor explicou tecnicamente, eu acho que o que a gente estava pensando. Porque senão fica uma coisa engraçada, né? Então, mas, seu Miyoshi, vamos lá. Você está com um obsessor. Esse obsessor, com o tempo, cada vez mais ele vai ganhando mais espaço de domínio, né? É a possessão. Mas quando ele não passa a não atuar 100%. E quando ele não atua 100%, o teu, vamos falar assim, eu, espírito Marcos, eu não tenho noção do que está acontecendo? Lógico que tem. Você percebe. Mas vai chegar um ponto que a obsessão é tão como a possessão que você não tem mais domínio no cérebro perispiritual. Você perde. Está dando para entender a possessão? Não, sim. Na verdade, né, senhor, isso que eu estou entendendo, E o a Marcos falou, integração do domínio do perispírito do encarnado. o que o Marcos falou, que eu entendi também, é o seguinte, é que o intercessor é uma guerra, né? Vamos supor, foram duas forças. Como uma é muito mais forte, o outro, coitadinho, fica lá humildemente vendo a sofrimento. Não é mais forte. O próprio encarnado que está dando a oportunidade. Sim, ele se torna fraco, né? Não é o espírito que, vamos dizer, espírito não esclarecido. Entendeu? Quer dizer, a pessoa é que está do lado ético-moral, da ganância, da prepotência, do orgulho. Ele está esclarecendo tudo o perispírito dele. Está vendo entender isso? Então, ele facilita a parte da epífise, entendeu? A parte pienal, onde o obsessor consegue ganhar campo. Esse é o ponto. Entendeu? Miyoshi, posso falar? Ora, Tem opção de encarnado para encarnado também. Isso não quer dizer que o espírito do encarnado saia. Não. Do encarnado para encarnado, veja bem, é força mental.
Veja bem, é força mental. Você pode estar no lugar que quiser. Se eu mentalizar você firme, eu vou mandar uma força mental no seu sentido. Entendeu como é que é? Aí sim é energia atômica. Só que ele vai atingir também o seu cérebro perispiritual. Mas não, eu não preciso estar perto. Caramba, entender isso? Ou não? Tá ou não? Olha bem, teve um caso, muitos casos, mas teve um caso que a pessoa precisava ocupar um cargo. Veja bem. E eu peguei e falei para ele, você quer esse cargo? Veja bem, você quer esse cargo? Eu quero. Falei, você todo dia mentaliza no frontal dele a sua imagem. E ele querendo que você ocupe esse cargo. Mas com muita fé. Todo dia, todo instante. E é um cargo bom, certo? Conseguiu. É obsessão? Não. Aí é o sistema de magnetismo. Tá vendo, vai entender isso ou não? É difícil, né? Quando eu falo do perispírito, cérebro perispiritual, eu falo do sistema atômico, eu falo do sistema molecular. Veja bem, é tanta coisa junto para trabalhar no conjunto. Por quê? Porque se você pegar no pé da letra, porque teve uma incorporação. Se você pegar e pensar, o in é dentro. E aí você pega no pé da letra. Incorpora, dentro do corpo, incorpora. E que não é assim. Você vai entender isso ou não? Então a gente precisa tomar muito cuidado na letra também. É o caso, por exemplo, da psicometria. A psicometria é antigo, certo? Por que é que agora, faz acho que uns 5 anos ou 7 anos, inventaram a apometria? E a pessoa, eu ainda falei para a pessoa, falei, você porque não conhece a psicometria. E agora está dando valor da apometria. Veja bem, e o que é? Quer ver? A psicometria, certo? É a vida do passado, no objeto. A apometria é após metria, que é depois também. É a mesma coisa. Mas a pessoa que não tem conhecimento acha que é uma novidade. Isso, eu convivi com uma pessoa que me falou, Mioshi, eu sei, agora eu estou fazendo um curso de apometria, quer dizer, a novidade, mas não tem conhecimento. Então, dentro da ignorância, acha que aquilo é uma maravilha. É o sistema do quantum de energia, isso é antigo. Veja bem, em alguns livros, existe escrito assim, do átomo até a vida angelical. Quer dizer, se pensar direito, que a gente começou no sistema atômico devagarzinho, veio evoluindo até a vida angelical, toda essa caminhada da evolução. É só entender. Você veja bem, agora não é da história. O que aconteceu no domingo, que eu ia sair. Eu achei tão bonitinho a Isabelle, uma outra criança e a filha do Fernando. Pegou, veio perguntar, a Isabelle veio perguntar para mim, o tio Miyoshi, quando a gente vai reencarnar, a gente reencarna em um bicho? Veja bem, hein? Lá no cantinho. Eu falei, não, não é assim. Da reencarnação, vocês precisam devagarzinho ir aprendendo. Mas existe
Vocês sabem o que é evolução? É mais ou menos. Então, a evolução é isso. Começa no mineral, no vegetal, no animal e na vida hominal, que é vocês. Entenderam? É, criança. Certo? Então precisa ser explicado. Por quê? Porque eu já vi livros, certo? Que viram e falam que vai renascer no animal, que é um absurdo. Por que é que fala isso? Porque na época dos Incas e dos Astecas, eles utilizavam o espírito, veja bem, subir no animal, correr no meio do mato, para ele ir ver o que a outra tribo estava montando. E ele depois voltava. Aí ele falava. Mas ele não incorporava no animal, ele pegava carona. Entendeu? E a pessoa que leu isso achou assim, não, incorpora, e nasce e vira bicho. E depois vem e fala. Cachorro fala hoje? Não. Certo isso? Então é o cuidado que precisa tomar nesses comentários. E esse do pedir, obtereis. Tá? Alguém tem dúvida? Bem, bem. Vamos ver a resposta. Pode ser que eu esteja errado, né? Entendeu? Vai lá. Ou pode ser que a gente não entenda a resposta, né? É? Ou pode ser que a gente também não entenda a resposta, né? Porque Vamos lá. antes que você leia a resposta. Tudo tem evolução. Certo? Sim, Tudo tem evolução. sim. Certo isso? Vai. Bom, então, pode um espírito introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus para agir conjuntamente. Todavia, é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria que o reveste. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer vinculado ao corpo até o fim da existência material. Ficou claro? Para mim, ficou. Aí Não sei. nós passamos um pouco mais para frente, porque nós falamos do perispírito e como atua. Sim, Então, já ficou sabendo que não pode e como todo mundo aprendeu, como é a atuação no perispírito. Então, foi bom. Claro? Tá certo? uhum. Bom, alguém tem dúvida? Não? Então, tá. Então, vamos lá. E aí, querido amigo Márcio, como estamos? Já estamos. Temos o Márcio, Mioche. Então, tá bom. Pode falar. Então, vamos todos nós mentalizar Jesus, pedindo a sua proteção e das equipes de segurança. É nessa hora, nesse momento. Nossa, é nessa hora, nesse momento. Nossa, meu, acho que não sai. Então vai, Tereza, vamos ver. Nossa. Com a proteção, então, das equipes espirituais, nessa hora, nesse momento, vamos dar a oportunidade para que os espíritos utilizem a voz do médium, o corpo do médium da melhor forma possível. Assim estão abertas as oportunidades. Pode utilizar as cordas vocais do médium. Olha, nós lutamos muitas guerras e só hoje eu vejo
essas guerras que eu luto e outras que eu já lutei foram em vão ou só serviram o meu atraso diante da evolução do mundo. Eu estou aqui ouvindo vocês falarem de um tema que víamos muito acontecer durante as batalhas, mas posso te dizer que é um atraso, vamos dizer assim, espiritual de cada um. Cada soldado, cada general, com sua ordem e com seu desejo de vencer e matar, pode-se dizer que isso também seja uma influência dominadora sobre os seus comandados para matar numa guerra. Não vou dizer que também não tinha nossa vontade no meio, sim, mas além de recebermos ordens, muitas das vezes sentíamos perto de nós outras forças que muitas das vezes faziam com que nós lutássemos de uma forma que nós desconhecíamos. Então, eu posso dizer para vocês, no caso em questão, para mim e para os companheiros dos quais combatíamos e combatemos até hoje, encarávamos dessa forma, sob uma possessão, mas encaramos também como uma vontade dos guerreiros, uma vontade dos generais e uma vontade de todos os soldados que estavam em batalha, tanto do inimigo como dos nossos amigos também. Então é só isso que eu quero falar para vocês, mas essa guerra que eu me encontro, e hoje, graças a Deus, estou podendo entender mais e entender também que é um atraso moral e espiritual se eu continuar nela. Então eu quero, neste momento, abrir mão de tudo isso e seguir o caminho que vocês estão seguindo. É um pedido que eu faço, que vocês me permitam. Esse é o caminho correto que você está resolvendo seguir. Por quê? Porque o soldado que vai para a guerra, veja bem, é comandado por um general, como você falou. Mas depende do lado mental do soldado. Se o soldado está indo só para defender a pátria, tem um valor, certo? Mas se ele for para a guerra querendo ganhar títulos de orgulho, já é outra situação. Se ele vai para a guerra carregando ódio, mágoa e vingança, é outra história. Ele está querendo ir para a guerra para morrer. É um autossuicídio. Então, são vários comportamentos para o soldado. Certo isso? Sim. Agora, graças a Deus que você já entendeu e você quer o caminho da luz. Então, você deixa a sombra para trás e agora você segue o caminho da luz. Deu para entender agora? Deu para entender. Isso. Então, o importante é isso, companheiro. Então, acordar. Mas acordar para o amor maior, que é o do nosso Criador, do nosso Mestre Jesus. Então, vamos seguir adiante, né, companheiro? Tá bom? Sim. Não vale a pena ficar perdendo tempo. Não. E você vê, olha do seu lado, como o nosso Mestre Jesus é tão amoroso, vê do seu lado os amigos espirituais que estão aí do seu lado, tá vendo? Sim, tem muitos. Isso. Os que você, combatiam você, do lado que tinham esse pensamento que o senhor falou. E iam somente por ordem, mas não por vontade própria. E estou vendo muito deles aqui neste momento, me chamando para acompanhá-los. É o que eu falei. Então, acompanha eles, porque eles vão continuar o tratamento, vão esclarecer cada vez mais para você o que é uma evolução espiritual
e você só vai melhorar espiritualmente. Esse é o caminho da verdade, tá bom? Muito obrigado. Nada. Que Jesus abençoe e vai com eles, tá bom? Tá certo? Obrigado pela sua presença. Que Jesus te abençoe. Bom, agora quem psicografou já pode ler. Se não psicografaram, estou aguardando. Vamos dar mais um tempinho. Porque o importante é evoluir o nosso espírito. A caminhada é longa e o tempo é curto. Não vamos achar que porque está vivendo na Terra por vários anos e achar que o tempo é longo. O tempo aqui na Terra é curto. E vamos aproveitar a ampliar a evolução espiritual que todos nós precisamos para poder retornar em melhores condições para a pátria maior. Então, a gente ensina. Pessoal, tomem cuidado, procurem participar. Não sei se vocês estão observando a natureza que está atuando. Veja bem, no Brasil não estava com esse negócio de furacão, está tendo agora, está pegando todo mundo. Não vamos pensar, eu vou ficar quietinho, não vai me pegar. Não. Tudo é a proteção espiritual que todos nós precisamos ter. E é o cuidado que eu vire para pessoal, tome cuidado, participe, para que o anjo de guarda, a espiritualidade, possa proteger com uma força maior. Veja bem, o que aconteceu hoje, né? Não sei se eu vou observar, certo? E a coisa está apertando. Veja bem, no Japão já teve um terremoto de 7 pontos, não sei quanto. Da Venezuela, não sei mais onde que teve terremoto. Guerra para todo canto, maldade para todo canto, malandragem para todo canto. Veja bem, violência para todo canto. Pessoal, precisamos da proteção, porque se nós não tivermos a proteção dos nossos amigos espirituais que preocupam com a gente que está no caminho da verdade, e bem, acontece a qualquer instante, a qualquer momento. Então, não estou dando uma de chato. É fazer prece, agradecer ao anjo de guarda, pedir proteção, fazer a cúpula de proteção, fazer a prece do Divino Mestre, na hora do deitar, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, na hora que for sair de casa, pedir para Jesus, façam a prece, peçam a proteção, estiver caminhando na rua, peçam proteção, porque está tudo pesado, tudo. O senhor Mianchi, não sei se o senhor vislumbra alguma coisa, mas eu ouvi uma previsão de que o ano que vem vai haver um grande terremoto aqui na área da América do Sul, mas muito violento, e não sei se é Chile, fora do Brasil, Eu não mas sei. que vai atingir o Brasil Não. fortemente. Não, é porque tem a abertura do espaço de Anderson, da região dos Estados Unidos, pega a Califórnia, aquelas coisas todas. É longa aquilo lá, certo? E eu não sei se é o ano que vem que vai abrir. Mas você imagina aquilo abrir de fora a fora. Você está entendendo? Não O vai estrago morrer, é monumental, né? não vai morrer um, não vai morrer dois, vai morrer bilhões de uma vez só. Entendeu? O que eu ouvi é que Então, as cidades do litoral vão ser todas inundadas, Rio Grande do Sul vai acabar e outras coisas piores. José, você não está vendo o que está acontecendo? Pois é. Direto. Está Pois direto. é. Só que eu estou falando que todos precisam pedir proteção, tomar Sim. cuidado, pedir Falei. proteção,
fazer a prece, agradecer. É isso que eu estou falando. Porque se nós não tivermos a proteção, veja bem, pode acontecer qualquer coisa na rua. Entendeu? É verdade. No Rio, por exemplo, não tem aquela avenida lá que eles falam? De repente, o malfeitor do lado e do outro. Um trocando tiro com o outro. E você pode estar no meio da estrada. Aconteceu hoje isso. É. Então, está tudo possível. Entendeu? É o caso, por exemplo, da pessoa que está bebendo e dirigindo. E matando. Quer dizer, você pode estar lá também na rua. Se você não tem proteção, vem um bêbado e bate em você. Verdade. É. Então, eu cuidado, por isso que eu virei para, na hora de sair, lembre de Jesus, peçam proteção para ele, entendeu? Façam a prece, agradeçam a Deus, pede para o seu anjo de guarda ajudar, e assim por diante, porque nós estamos precisando. Não é porque nós seguimos o ensinamento de Jesus, porque seguir por seguir não tem valor, mas ter fé, entendeu? Porque tendo fé, nós estamos acreditando. Acreditando, tudo bem. Estamos recebendo a proteção. Porque a misericórdia do Criador é imensa. Tá bom? Bom, agora quem psicografou? Posso ler? Miocha, eu vou ler a mensagem da Indira, tá? Tá bom. Vamos lá. Queridos irmãos, ainda que estejam passando por situações de difícil compreensão, não devem nunca duvidar da vontade de nosso Pai por sua evolução e bem-estar. Quando Jesus disse que aqueles que sofrem são os escolhidos de Deus, ele dizia que aquele que se permite modificar pelo aperfeiçoamento do sofrimento serão ainda mais felizes. Se lembrem quantas batalhas já atravessaram, quantos dias difíceis já superaram, quanta inquietação se deu lugar à paz. São testemunhas das verdades do Cristo e são nos momentos de dor e dúvida que não devem perdê-lo de vista. Minha irmã, sei que estás com o coração apertado e ansiando por uma nova fase de sua vida. Saiba que cada segundo está sendo justificado pelo amor que o Pai tem por ti. Saiba que não está desamparada e será presenteada pelo caminho que seu merecimento lhe levar. Descanse seu coração e a sua mente e deixe a espiritualidade agir em sua áurea perispiritual. Ainda em tempo, sigam em paz e em preces, sem esquecer e nem olvidar de que, ainda que eu passe pelo vale da morte, não deverás temer mal algum, pois Jesus está contigo. Abraços fraternais, irmão Adalberto. Obrigado. Mais alguém? Posso ler? Pode. Amados irmãos em Cristo, percebemos que muitos aqui presentes estão permitindo que ideias menos construtivas estejam sendo implantadas sorrateiramente em vossas mentes. Todos já foram por diversas vezes alertados quanto ao orar e vigiar. Não se descuidem, pois quanto mais se procura agir conforme os preceitos do nosso Cristo Jesus, mais irmãos contrários ao bem irão se aproximar no intuito de desviá-los do caminho reto. Não ouvidem, quanto maior a luz, maior a sombra a acompanhá-los. Por isso, perseverança na jornada de redenção. E nunca se esqueçam que se há muitos que se propõem a derrocada da implantação do Evangelho no chão duro da terra, maior ainda é o número dos amigos da luz buscando auxiliar.
Muita paz a todos, com Jesus no coração, amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Ninguém mais? Não, não? Não. Alguém tem dúvida? Todos estão bem? Eu acho que eu ia pedir um passe, por favor. Hein? Eu ia pedir um passe. Então vamos lá. Eu também. Vai, todo mundo mentaliza. Jesus projeta no frontal do Márcio uma luz azul brilhante, limpando uma grande queda d'água, retirando tudo que é de negativo no perispírito e no corpo físico. Essa grande queda d'água que está em cima dele está limpando o perispírito e o físico. E essa energia limpando a parte psíquica. Graças a Deus, graças a Jesus. Melhorou? Tá bom. Mioche, pode ser para mim e para a Gisela também? Para você? Para mim e para a Gisela, por favor. Cadê a sua imagem? Põe aí. Então, todo mundo mentaliza aí, Eugênia, primeiro. No E frontal. a Gisela também. Não, depois eu passo para ela. Não dá para fazer para os dois ao mesmo tempo. Todo mundo mentaliza Jesus. Agora mentaliza a luz azul brilhante entrando no frontal e acalmando a parte cerebral, corrigindo o lado emocional. Respira. Agora uma grande queda d'água, retirando tudo que é de negativo no perispírito e no corpo físico. Mentaliza que está limpando e está acalmando a parte cerebral, limpando a parte psíquica onde está o negativo. Graças a Deus, graças a Jesus. Cadê a G? Eu. Onde você está? Eu. Ah, você está aqui. Vamos, todo mundo mentaliza Jesus. Mentaliza a luz azul brilhante, entrando pelo frontal, envolvendo a parte cerebral do físico. Vamos mentalizar uma grande queda d'água, retirando tudo que é de negativo do perispírito do corpo físico. Essa luz azul está corrigindo a parte cerebral na parte emocional. Vai respirando, vai mentalizando essa queda d'água. E aí, graças a Deus, graças a Jesus. Pronto. Obrigada. Certo? Pronto. E agora o Divino Mestre. Isso. Então, vamos lá. Vamos todos nós mentalizar uma grande queda d'água sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os lugares onde estamos nesse momento. E essa queda d'água leva toda a negatividade embora. E depois uma cúpula de luz e de proteção que vai nos amparar e nos proteger durante toda essa semana. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, muito obrigada. Toma a aguinha que está o remédio dentro para cada um.
uma voz celestial ressoa. No universo todo ecoa. Caminhe para frente. O amor é a luz, o amor é a luz da esperança. Fé e esperança. Para o infinito, marchai. Está resolvido. Tá bom? Tá certo? Fica Certíssimo. todo mundo. Mentaliza o nosso anjo bendito do Senhor. Por quê? Estamos pedindo. Abre os compassivos braços. Proteja-nos contra o mal. Eleva o nosso espírito à majestade do teu reino. Bom? Certo? Então, pessoal, vamos continuar unido, coragem e fé. Tá bom? Boa noite para todos. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente.